vou ler Marcos 7, 8 e 9, na versão NVI, e vou ler Salmos 18, 25 e 50. Marcos 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavam, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos, são meus mandamentos, não são os mandamentos de homens. Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes: bem invalidais os mandamentos de Deus para guardares as vossas tradições. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbão, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a essa. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogavam acerca dessa parábola. E disse-lhes: assim também vós estáis em entendimento? Não compreendeis que tudo que fora do homem não pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso sim, contamina o homem. Porquanto o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixe primeiro cienciar os filhos, porque não convém tomar os pães dos filhos e lançá-los ao mundo. Ela, porém, respondeu e disse-lhes: Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos.
Então ele disse-lhes: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela, passou a sua casa, achou o filho deitado sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E, e ele, e ele tornando a sair, ele tornando a sair dos termos, tirou esse dom, foi até a amada Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando o par da, e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que ninguém o dissessem, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se a soberania de Senhor, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, falecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos responderam-lhe de modo poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que pudesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também peixinhos, e tendo dado graça, ordenou-lhe que lhes pusessem diante. E comeram e saciaram, e todos os pedaços que soberajaram, levantaram os 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a parte de Damanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos os fermentos dos fariseus e os fermentos de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não tenho pão, temos pão? E Jesus, conhecendo isso, lhe disse: Para arrazoares, não tens pão? Para que não tens pão? Não considerastes? Não compreendeste ainda? Tende ainda vossos corações endurecidos? Tendes olhos, não vedes, e tendes ouvido, não ouvis, e não vos lembrais. Quando quando partiu os pães, os 5 pães entre os 5.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa.
se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. E mandou-o para casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem os digas ninguém a nada da aldeia. E Jesus saiu e os seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outro, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo aos anciãos. E começou a ensinar-lhes que importava o que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendo as coisas que são de Deus, mas que são as do homem. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que disser salvar a sua vida, quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveita o homem, pois que aproveitaria o homem a ganhar todo mundo a perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. Porquanto qualquer que entra nessas gerações adúltera e pecadora, se envergonha diante de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos 9. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns hão de prover, alguns há de que não proverão a morte, tem que ver chegado ao reino do poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, no alto do monte, e transfigurou-se diante deles. E suas vestes tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia esbranquear. E pareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que diziam, porque estavam assombrados. E desceu numa nuvem e os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, e perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-lhe, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito.
E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputaram com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado, e correndo para ele, saudaram. E perguntou aos escribas: por que discutes com eles? E uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-lhe o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-no. E trouxe-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, resolviam-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo a multidão, concorria. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e lhe se levantou. E quando entrou na casa, seus discípulos perguntaram à parte: por não podemos o expulsar? E Jesus respondeu: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essas palavras e receavam interrogá-lo. E Jesus chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós, discípulos, pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E eles, assentaram-se, chamou os 12 discípulos. Se alguém quiser ser o primeiro, será um derradeiro de todos os servos e servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, tomando-os nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas o que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos que eu em teu nome expulsa demônio, o qual não nos segue, e nos proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, não há ninguém que faça milagre em meu nome e passa logo a falar normal de mim, a falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalize um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem o pescoço a um nó de altafona e que fosse lançado no mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar
na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, porque o fogo nunca se apaga. Onde seu bicho não morre, o fogo nunca apaga. E se tu, e se teu pé escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, será lançado no inferno, no fogo que nunca apaga. Onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho escandalizar, lance-o fora. É para ti entrares no reino do céu com um olho só, tendo os dois e seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com o sal. Bom é o sal, mas se o sal não tornar insípido, como tempereis, tende sal em vós mesmo, um para uns, tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Salmos 18, 25, 50. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu os encherás a candeia, ó Senhor meu Deus, iluminarás as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é o escudo de todos, é o escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força, aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as das servas e põe-me nas alturas. Ensina-me, ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. Tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus olhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cinge de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem o livrasse até ao Senhor. Mas ele respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a alma nas ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste a cabeça dos gentios, um povo que não conhecia me servir. Em ouvindo minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo dos meus esconderijos. O Senhor vive, é bendito, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus a minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim, assim que, ó Senhor, te louvarei entre os homens e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandeceis a salvação
o seu rei, e usa benignidade com o seu ungido, com Davi, e com sua semente para sempre. Amém. Amém, glória a Deus, Rô. Obrigada. Tremenda porção de hoje, muitas chaves aqui, muitos ensinamentos. Maravilhoso demais os evangelhos. A gente vê a autoridade de Yeshua, a sabedoria dele. E a gente vai destacar nessa manhã algo que é maravilhoso a gente compreender, que isso nos traz uma visão mais ampla e nos faz com que a gente venha buscar a transformação que nos conduz ao nosso propósito, que é o nosso coração como a fonte da contaminação, mas também como a fonte onde o Senhor começa a nos purificar no nosso processo, na nossa caminhada. E no capítulo 7, a partir do 14 até o 23, Yeshua, ele mesmo vai ensinar aqui sobre isso. E ele fala assim: ouçam-me todos e entendam isso. Olha que forte. Nada do que vem de fora pode tornar uma pessoa impura, mas é o que sai de dentro dela que a torna impura. E aí ele vai discorrendo pelos versículos seguintes e ele vai dizer assim: pois é de dentro do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, meu Deus, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam a pessoa impura. Interessante que a palavra coração em hebraico é a palavra lev, lev, com V no final, V mudo, lev. E em hebraico, essa palavra não significa apenas um órgão físico, mas significa o centro da pessoa, que está atrelado o seu intelecto, as suas emoções, as suas vontades e o seu caráter. E, literalmente, ela está relacionado ao interior como o núcleo da pessoa e como a essência da pessoa. E quando ele fala aqui sobre impureza, né, que torna a pessoa impura, no hebraico também tem uma ênfase aqui muito interessante, que essa questão da palavra impura vai além de uma sujeira física. Ela vem da raiz, ela vem da palavra tamei, que vem da raiz tamá, que implica o quê? Não só uma sujeira física, mas se refere a um estado espiritual de separação de Deus. Implica diretamente num bloqueio ou numa obstrução com a conexão divina, com a conexão de Deus. É interessante que em Jeremias 17, 9 e 10, a palavra vai dizer assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha como é forte. Que Jeremias, ele enfatiza a natureza complexa e muitas vezes enganosa do coração humano. Em Provérbios 4, 23, vai dizer assim, ó, sobretudo o que deve guardar. Olha, sobretudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Olha que interessante, como é forte isso, né? Enfatiza aqui a centralidade do coração na vida espiritual. E em Ezequiel 36, 26, 27 vai dizer assim, ó. E a gente vê alinhado, atrelado a uma transformação interna, né? É por aqui, pelo nosso coração, que nós começamos a receber essa transformação. E em Ezequiel vai dizer assim, ó, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. A gente vê aqui, né, que essa transformação interna, ela parte aqui do coração e ela vai se alinhando com a palavra do Senhor, ela vai se alinhando com os ensinamentos de Yeshua sobre a purificação do coração. Os sábios falam assim, ó, que o que uma pessoa vê e ouve é reflexo do seu coração. A forma como você enxerga as coisas e a forma como você ouve as coisas é um reflexo do seu coração. É muito forte, né? É muito forte. Há um versículo aqui também que eu quero destacar, já para a gente ir finalizando. Davi, quando ele ora ao Senhor, ele traz para a gente aqui essa chave dessa oração de Davi. Davi, ele orava pedindo um coração puro ao Senhor. No Salmo 51, 10, Davi vai falar assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Esse salmo, ele escreveu, ele proclamou aqui, né, depois do pecado dele com Batseba. Então, ele demonstrava que um desejo profundo, né, de purificação e de renovação espiritual. Então, ele ora nesse sentido, cria em mim um coração puro, ó Deus. E olha que interessante, quando ele fala cria em mim um coração puro, a palavra cria aqui no original, no hebraico, é a palavra birá, que é a mesma palavra usada em Gênesis 1:1. Olha que interessante. Essa palavra aqui, ela está relacionada à nova criação. É a mesma palavra usada em Gênesis. Uma nova coração. Cria em mim um coração puro, um coração novo. Né? Assim como a gente vê em Ezequiel, o Senhor falando, vos darei um coração novo. Então, essa palavra no hebraico, lev, coração puro, que é lev tahor, significa o desejo de uma integridade moral e espiritual. Muito extraordinário, né? Para a gente fechar, Deus, ele não vê a nossa aparência, mas ele vê o nosso coração. Em 1 Samuel 16, 7, diz assim, o homem vê a aparência exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse versículo, ele está num contexto quando o Samuel está sendo escolhido, ele está escolhendo um novo rei. Quando Samuel ali, ele tem uma ordem do Senhor para escolher um novo rei de Israel, né? E o Senhor fala esse versículo com ele, que o Senhor, ele vê o coração. E aí Deus vai rejeitar a escolha baseada na aparência externa. E ele enfatiza a importância do caráter interno, né? Então, como a gente falou, o coração, ele reflete o interior da pessoa, os pensamentos, as motivações dela, o caráter dela. Então, assim como Davi, nós somos chamados a uma busca de uma transformação profunda do nosso coração, reconhecendo que a verdadeira mudança, ela vem de dentro. O valor da integridade, né? Como Deus dá valor à integridade.
o olhar de Deus para o nosso coração nos lembra que a nossa vida interior, ela é mais importante do que as nossas aparências externas. E a gente vê que, através do pedido de Davi, um coração puro, né, reflete o quê? Uma dependência da graça de Deus. E também da nossa responsabilidade de buscarmos a santidade, né? Aqui a gente vê dois paralelos. A graça do Eterno em nos dar um coração, mas também a nossa responsabilidade de buscar um coração puro. Um coração que reflete o caráter de Yeshua. Então, que essa palavra, né, venha ministrar o nosso coração nesta manhã. E como o profeta Jeremias aqui adverte, né, o coração do homem ele é muito complexo e ele é frequentemente enganoso. Muitas vezes o engano que está no coração de uma pessoa pode levar ela a não viver e não desfrutar dos propósitos de Deus. Mas aqui hoje nós estamos sendo ministrados e desafiados a gente olhar além das aparências e reconhecer que a verdadeira contaminação e a purificação começa dentro do nosso ser. Então, é um chamado para que a gente abrace essa jornada de transformação profunda. Não só a gente vê ali, né, como Yeshua começa a repreender ali os religiosos, que eles lavavam as mãos ali, né? Mas o coração deles estava impuro. Então, que a gente possa buscar um coração renovado no Senhor, que nos aproxime mais dele, né? Que um coração que realmente esteja segundo o coração de Deus e nos leve a caminhar e a desfrutar do propósito excelente, do propósito extraordinário, do propósito maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Que a gente venha experimentar a pureza interior, né? Que vai nos levar a desfrutar do verdadeiro caminho para o nosso propósito. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. E amanhã estamos aqui firmes e fortes com a graça do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Bom dia.